Olá, você que está aqui nos assistindo no primeiro episódio do RegularizeCast, podcast formado para passar conteúdo, informações para os corretores de imóveis e todos os players do mercado imobiliário. Nessa tarde estou aqui com meu amigo e sócio Jefferson. Vamos bater um bate-papo aqui e apresentar um pouquinho sobre esse projeto do podcast e também sobre a Regularize. Tudo bom, Jefferson? Tudo bem, Gilson. Até que enfim tiramos esse projeto do papel, né? A gente conversa há muito tempo sobre isso, sobre trazer essas novidades, principalmente para os nossos clientes que são do mercado imobiliário, e acabamos sempre postergando e agora conseguimos trazer esse projeto em tona e à tona, né? E vai ser consequências ainda, né? Com certeza, com certeza. É um projeto que já vem desde o início, né? Acompanha todo o projeto da Regularize, o ideal, a missão e os valores da Regularize, que é justamente isso, trazer informações, trazer conteúdo e fomentar o mercado imobiliário de Balneário Camboriú e região, de uma forma de profissionalizar o mercado e trazer mais qualidade, né, para essa região, que é sinônimo de construção civil e compra, venda e negociações imobiliárias para o Brasil e, quiçá, o mundo. Exatamente. E até para começar também, né, Gilson, acredito que você como um doutor, né, um advogado, mas que não utiliza juridiquês, né, quem acompanha a Regularize e os clientes da Regularize sabem muito bem disso, ele é um exímio advogado, trabalhou muito tempo também no cartório, e a gente viu que existe uma necessidade muito grande por parte dos corretores, não somente em conteúdos relacionados à venda, à marketing, mas também a todo o processo do mercado imobiliário, e que isso a gente pretende trazer nesse podcast. Trazer um conteúdo que traga também benefícios para o corretor e para aquele que está no mercado imobiliário, para o seu dia a dia, para aumentar suas vendas, para ter mais fluidez, para conseguir conquistar melhor o cliente e também se resguardar perante a tudo que existe no mercado. Então, Gilson, eu queria que você explicasse também um pouco para o pessoal, talvez muita gente que vai nos acompanhar não conhece também a Regularize, você como sócio fundador, poderia nos explicar um pouquinho como que surgiu a Regularize, o porquê da Regularize, você que trabalhou no cartório, né, 8 anos, se eu não me engano, como é que surgiu a ideia da Regularize lá atrás, no início? Certo, Jefferson, certo. Vamos lá, então. Já vamos fazer um combinado aqui de início, né? Vamos lá. Que esse podcast ele vai sem juridiquês, ele é um papo informal, que é justamente a questão de atingir a todos, conseguir passar as informações para todo mundo. Então, a gente vai estar aqui se controlando com o juridiquês, com as palavras formais e também passar o aviso, né, para os telespectadores que a partir do próximo episódio a gente vai estar ao vivo, passando ao vivo, nas quintas-feiras, às 4 horas da tarde, com o chat aberto. Então, você vai poder mandar sua pergunta, tanto para os nossos convidados como para nós, que serão respondidas de imediato. Agora, vamos lá, Jefferson? Vamos lá. Lá atrás, estou falando em 2013, quando eu entrei no registro de imóveis de Balneário Camboriú, com a doutora Lúcia, oficial do 2º registro de imóveis de Balneário Camboriú. E ali eu tive essa exímia vontade de trabalhar com cartório, trabalhar com a parte imobiliário, direito imobiliário. Já fazia faculdade de direito e me chamava muita atenção essa área. Balneário Camboriú é um lugar excepcional, onde tudo acontece. E nesse viés, com essa situação, nada melhor do que o registro de imóveis para você adquirir essa experiência e aprender sobre o mercado, porque ali é o ponto final de toda a documentação. Então, onde toda a documentação acontece, todas as negociações, o ponto final dela é o registro de imóveis, onde dá a publicidade. Ali no registro de imóveis, eu entrei em janeiro de 2013 e saí em março de 2020. Foram 7 anos que eu trabalhei ali no 2º registro de imóveis, no cargo de auxiliar de escrevente. Pude adquirir muita experiência ali, muita visão também do mercado, conhecer muitas pessoas. E foi ali no finalzinho dessa minha jornada no registro de imóveis onde eu notei uma dor do cliente, a dor no mercado imobiliário referente à documentação. Onde muitas pessoas tinham problemas quando chegavam justamente nesse ponto final do registro de imóveis, com contratos mal feitos, falta de documentação, muita burocracia, muitos órgãos diferentes que tinham que pegar documento aqui, lá, prazos.
Então, o mercado de balneário, que ele é muito dinâmico, acabava atrasando justamente por causa dessa falta de conhecimento e de atuação nessa área. Com isso, resolvi, então, desenhar o projeto da Regularize, junto com o meu antigo sócio, Thiago Sartori. Um abraço aí para o Thiago, deve estar nos assistindo. Formulamos a Regularize e fomos para o mercado. Iniciamos exatamente na pandemia, no dia 20 de março de 2020, no meio da pandemia. E o que parecia um pouco assustador para nós, porque naquela época ninguém sabia como se reagiria o mercado, acabou caindo como uma luva para nós, porque foi um momento onde todas as pessoas procuravam alguém para prestar-lhe serviço, uma vez que não queriam, não gostariam e não poderiam sair de casa, né? Aquilo foi um start magnífico para nós, onde conhecemos muito mais pessoas, muito mais processos e conseguimos ajustar. Dando um salto um pouquinho no tempo, a gente vem para o primeiro ano, 2021, que foi onde a gente conseguiu estabelecer o nosso modelo de negócio junto com os corretores, junto com os clientes. Então, a gente teve muito feedback dos clientes em que entender a dor do corretor, entender a dor da imobiliária, não simplesmente fazer um contrato, levar um documento para um lado ou para o outro, mas sim entender o que nessa área de documentação travava as negociações. O que faltava, o que traía mais agilidade e mais segurança. E com isso a gente desenhou o modelo de negócio da Regularize com essa visão sempre de agilidade, segurança jurídica, qualidade e profissionalismo no mercado imobiliário. Né? Bacana, bacana. Na época, eu lembro até, né, Justo, que eu te conheci lá, foi mais ou menos nessa época que eu te conheci lá em 2020, né? Você e o Thiago também. Vocês falaram da ideia, eu achei uma ideia fantástica da Regularize. Eles me explicaram tudo isso que ele está passando hoje. Até porque o próprio Gilson, por ter trabalhado lá no registro, eu acredito que ele via muitas dificuldades pelas questões até burocráticas do dia a dia, porque como são muitos órgãos envolvidos, como ele falou aqui, eu acredito que o próprio corretor na época, ou quem estava buscando regularização, acabava se pegando em diversos pontos de ter que ir no tabelionato, ter que ir no próprio registro, ter que pegar uma CND com a prefeitura. Então, são todos órgãos distintos e que acredito que pela destreza de você já ter trabalhado nisso, você tem todos os caminhos mais fáceis e mais desenhados, né? E até pela questão da época que você me explicou, que talvez você possa também abranger isso, do porquê das facilidades da Regularize, o que isso tem de diferencial, vamos dizer assim, no mercado. O que trouxe isso para dentro da Regularize? O que você viu lá no cartório que faz sentido, né, daquilo tudo que você teve dos corretores? O que você trouxe para dentro da Regularize desse formato, vamos dizer assim? Exatamente, Jefferson. Vamos lá. O principal ponto que a gente mapeou naquele momento era problemas com os contratos, né? Contrato mal feito, contrato padrão. Contrato feito por pessoas que não tinham a expertise por fazer esse contrato. E isso eu sei intitular, mas vamos jogar assim que é de senso comum, de conhecimento tal do contrato do Google, né? E na época não tinha o ChatGPT ainda. Na época não tinha o ChatGPT, que depois vamos entrar nesse assunto. Então era muito aquele padrão raso. O que a gente sempre entendeu? Que esses contratos padrões davam problema. Porque o problema já vinha lá atrás, já vinha na raiz, onde era feita a negociação. E o contrato é como a gente sempre diz, tá expresso na cultura da Regularize. O contrato é feito para se algo dar errado. O contrato, se der tudo certo com a negociação, é dinheiro para lá, chave do imóvel para cá, tá tudo certo, tudo ok. Mas o contrato, se der algo errado, é no contrato que você vai buscar a forma de resolver isso. Então, o contrato ele tem que ser elaborado, ele tem que ser personalizado. Porque cada caso é um caso, cada negociação é de uma forma. Tem negociações que envolvem carros, outros imóveis, herdeiros, mais de um comprador, um vendedor, cessões de direito, né? Quando aqui ocorre muito isso. Ocorre muito quando o investidor compra da construtora e antes mesmo do imóvel ficar pronto, enquanto ele está na incorporação, já faz a venda e a
aí, na impossibilidade da escritura, da regularização antecipada, face à cessão de direitos. Então, a gente verificou que esse era o maior problema. E esse problema, quando que ele estoura? Lá na frente. Não no momento que está assinando o contrato e fecha a negociação, mas meses depois, anos depois. E com isso, a gente, ouvindo os corretores, a gente ajustou uma forma de conseguir entregar qualidade, mas com agilidade também. Entregando o contrato lá no início a gente tinha o nosso prazo de 2, 3 dias úteis um contrato, hoje a gente já tem 1 dia útil. E com isso, Jefferson, a gente veio trazendo várias melhorias buscando esse fim, buscando esse objetivo que é fomentar, melhorar o mercado imobiliário, trazendo mais agilidade e segurança. Então, no meio do caminho, a gente, ouvindo os corretores que era um problema mandar documento, informação, acabava atrasando o processo, incluímos um aplicativo para fazer essa troca com os clientes. Aplicativo da Regularize, que os clientes têm acesso. Ali eles conseguem mandar, receber o documento, tudo pelo celular, na palma da mão, o que deixa mais ágil, sem perder a segurança, né? Sim, e isso é o bacana também, né? A parte do aplicativo, quando eu conheci a ideia de vocês lá na época, vocês estavam ainda em estudo, né? Em implantação do aplicativo. Vocês já tinham o sistema interno e o aplicativo veio depois, né? E quando você instalou o aplicativo, foi até um ponto que eu... De sacada, assim, que eu tive pô, que bacana tu poder fazer tudo pelo aplicativo, tu conseguir acompanhar todo o teu processo, porque pelo que eu entendi ali do aplicativo na época, né, Gilson, tu bota toda a documentação, você vai fazendo e para mim como corretor ou como o teu cliente, eu consigo acompanhar em qual fase está, qual processo está, qual o trâmite que está, do início até o final, inclusive com porcentagem. Então isso no final eu consigo ter uma mensuração depois, quantos contratos eu fiz no ano, quantas negociações Exatamente. eu fiz no ano. Isso eu acredito que seja um dos diferenciais hoje do mercado, até porque eu acredito que o pessoal que trabalha no mercado imobiliário, ele precisa ter esses controles para entender de fato o que está acontecendo no mercado imobiliário. Tem momentos cíclicos, o mercado ele funciona de momentos cíclicos, mas eu acredito que essa estrutura toda traz um conforto e uma certa... um conforto maior para quem é teu cliente, né, Gilson? Então, assim, é bem bacana a ideia da Regularize. E com a Regularize também, no decorrer dos anos, eu acredito que você sempre falou do podcast, que você tinha essa vontade. E hoje estamos aqui iniciando esse novo projeto, que é o Regularize Cast, né? E qual que seria o objetivo hoje do Regularize Cast em si, Gilson? Além, lógico, de trazer todo esse conteúdo. Qual que foi o pensamento de, vamos trazer um conteúdo para os nossos clientes ou para aqueles que nos acompanham sobre essa parte de documentação imobiliária, o que a gente pode agregar com o Regularize Cast aqui? Bom, Jefferson, o objetivo do podcast, ele é o mesmo enraizado na cultura da Regularize, que é trazer agilidade, segurança e qualidade para o mercado imobiliário. Como que podemos contribuir com isso? Com a questão da documentação. Então, visto isso, a ideia do podcast ela veio justamente para trazer conteúdo para os corretores, as imobiliárias, as construtoras, trazer informações. Porque lá atrás, quando a gente via o porquê dos contratos errados, o porquê da falta de documentação, a gente notou a falta de conhecimento, a falta de instrução, né? Não podemos simplesmente obrigar um corretor a fazer uma faculdade de direito para entender de lei só para ele fazer contratos. Claro, para isso temos advogados, temos a Regularize, temos diversas pessoas ali que podem auxiliar. Uhum. E o podcast ele vem justamente com isso, já é uma ideia antiga, né? De trazer nesse formato, talvez como podcast, como vídeos, trazer mais informações. E agora, com a entrada do Jefferson aqui na Regularize, que se juntou ao time, conseguimos lapidar melhor esse projeto, né, Jefferson? Adequar a atualidade e incrementar mais informações. Então, além de trazer conteúdos só sobre documentação, como o Jefferson falou, vamos trazer também convidados, players do mercado, trazendo uma gama de informações que permeiam ali, né, o mercado imobiliário. Então, informações sobre marketing, sobre vídeo, sobre cartório, sobre banco, financiamento, cases de clientes, o que eles fizeram para ter os números, como é que eles se organizam. Todo esse pessoal a gente quer trazer justamente para entregar
esse valor para o cliente, né? Para fomentar, para que mais pessoas consigam atingir os melhores números sempre e não depender de ciclos. Foi uma palavra maravilhosa que você falou agora, que são os ciclos do mercado. Então, a gente quer trazer essas informações para que os clientes consigam se organizar, consigam fazer um planejamento e não depender do ciclo imobiliário. Até quando eu fui chamado para essa nova proposta, né, de parceria e também entrar como sócio, porque eu já sou contador da Regularize desde o início da empresa, né, porque como eu sempre me determino, eu sou contador de formação, mas empreendedor por opção. Então, lá na época, eu já vi a Regularize como uma empresa que tinha um papel fundamental e que tem uma questão de trazer, de fato, um propósito, né? Porque a gente sempre investe em coisas que possuem propósito e a gente gosta de fazer coisas por propósito. Então, o mercado de balneário ele tem uma grande gama de corretores e que precisam de um auxílio, precisam de uma assessoria bem adequada, uma assessoria que traga toda essa responsabilidade, essa agilidade, porque às vezes o mercado imobiliário, pelo que eu sinto com os clientes que a gente tem também na Regularize e também eu tenho no escritório de contabilidade, aqui tem que ser muito ágil. Toda a negociação aqui ela é muito rápida. Muito dinâmico. A gente trabalha, aqui é trabalhado com muitos investidores, de muito valor agregado, de muita dinâmica. Pega um imóvel aqui, pega um imóvel em outra cidade. Então, tem muita negociação. Então, quando você me chamou para essa jornada aí, eu achei fantástico, né? Além de estar grato por isso. Porque a gente pode trazer esse propósito à tona e acredito que o Regularize Cast também é uma forma desse propósito, de agregar valor a quem está conosco e aqueles que estão nos acompanhando. Acredito que isso possa transformar muita questão do dia a dia, a gente trazer e facilitar para quem está nos ouvindo. Então, quando a gente sentou para conversar, a gente até viu alguns convidados que logo em breve estarão aqui, né? A gente chegou e buscou pessoas que estão relacionadas ao mercado imobiliário. Então, grandes players do mercado imobiliário, pessoas que estão no mercado para trazer de fato essa experiência, essa expertise e também, às vezes, uma dúvida simples que o próprio corretor tem ou que a própria imobiliária tem, a gente conseguir já sanar até no próprio conteúdo aqui, né? A vida real, né, Jefferson? A vida real mesmo não é coach, não é vender curso, né? Nada contra, mas a experiência que a gente quer trazer aqui é justamente aquele player do mercado em que se você vai sair na rua, você vai encontrá-lo e você realmente vai ver que ele entrega aquele valor que ele está repassando aqui, não é aquele algo imaginário. Então, basicamente, eu entendo que estava precisando, balneário necessita dar esse up, né, na qualificação, na profissionalização do mercado. A gente já está sendo visto mundialmente. Hoje tivemos o lançamento do maior prédio residencial do mundo, fora os outros edifícios que temos aqui, né? E, às vezes, conversando com pessoas de fora, Jefferson, o que eu escuto? Que balneário é referência. Então, o corretor que está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade, ele está vendo o que o corretor de imóveis faz em Balneário Camboriú para ele fazer também. Às vezes o pessoal que não tem essa convicção, não tem essa percepção. Mas a gente aqui é espelho e é exemplo para o Brasil inteiro. Então, por que não sermos de fato esse exemplo, né? Sim. E o que podemos contribuir, vamos contribuir para isso. Exatamente. A ideia sempre foi essa, né, Gilson? Desde quando a gente conversou lá no início, e que também na época até o Thiago também estava junto, né? A ideia de vocês sempre foi essa de despertar isso no mercado imobiliário, né? Porque hoje eu acredito que o corretor ele tem essa função, e que é boníssima, de tentar resolver tudo isso. E mostrar para o corretor que ele não precisa também resolver tudo, que ele pode ter o conhecimento, que ele pode ter tudo, mas ele pode ter uma boa assessoria também com ele, para que ele consiga desenvolver um trabalho melhor e focar de fato naquilo que ele realmente precisa, né? A gente tem casos ali de clientes que, a maioria dos nossos clientes, né, na verdade, utilizam a Regularize, eles já começam a transformar um padrão diferente, né? Então, começa a ter mais foco em vendas, começa a mais ter foco em marketing, porque a gente sabe que o mundo do empreendedorismo, no geral, e também focado no corretor,
ele é muito dinâmico. Então a gente tem que aprender e ter noção um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo a gente tem que sempre contar com parcerias interessantes. E eu acredito que esse projeto que a gente está colocando agora em prática vai trazer muito conteúdo relevante para quem realmente está buscando esse crescimento, está buscando isso. E é como tu falou, a gente não é nenhum coach, a gente vive isso no mercado, porque a gente está aqui. Você mais como ninguém tem mais de 10 anos aí hoje de experiência, muito mais, né? 10 anos, um pouquinho mais, também. Um pouquinho mais. Alguns aninhos a mais, tá algumas pós-graduação a mais. Tem um pezinho nas costas aqui já. Então tu tem todo esse tato, né, de entender como o mercado funciona, e acredito que balneário é o point, mas o balneário é quem forma os demais mercados também. Então isso é importante, né, pra gente mostrar que a prática ela é diferente de só falar bonitinho, que é isso, que é aquilo, e realmente mostrar, olha, na prática funciona assim, na prática lá no cartório, no tabelionato, é assim que funciona. A gente trazer esses aspectos para quem está nos ouvindo, que no dia a dia vai facilitar a vida dele, e acredito que até em passar conteúdo para os seus clientes ou algo do tipo, porque acredito também, como eu falo com os corretores, eles têm muitas dúvidas às vezes no dia a dia. De dúvidas simples, até de questão da minha própria área, que é de contabilidade, quanto da área jurídica. E realmente, é como tu falou, ele não tem essa necessidade de ser um advogado. Ele precisa entender um pouco do conteúdo para trazer essa firmeza na hora da negociação, mas ele precisa estar bem assessorado, né? E nós mesmos, né, Jefferson? Nós temos também as nossas dúvidas. Eu digo, tanto pela questão contábil, Receita Federal, todo mês está lançando uma resolução nova, todo dia praticamente. Aqui não precisa nem ser expert em direito para saber que a lei muda a cada 10 minutos, né? Até tem uma brincadeira no meio jurídico que é quando você termina os 5 anos de faculdade de direito, você tem que começar de novo porque já revogou metade das leis e já tem metade das leis novas. Então ele é muito dinâmico. E esse peso para a imobiliária, para o corretor carregar sozinho, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos ser bem francos. O que eu sempre levo para os clientes? O que eu sempre bato na tecla? O corretor, ele tem que vender. Ele vive da venda. Ele tem que negociar. A cabeça dele, o foco dele tem que estar na venda. Não tem que estar numa fila esperando um órgão público. Não tem que estar pensando, eu tenho que ir lá pegar uma matrícula para depois levar na prefeitura, para depois voltar aqui, para chegar na prefeitura, a prefeitura falar que tem que ser online, então tem que voltar, fazer um cadastro. E passou uns dias, a matrícula venceu. Não, a cabeça dele tem que estar na venda. E a Regularize, ela vem justamente para isso, para dar essa folga para o corretor, para que ele pense só nas vendas e não se preocupe com a documentação. E além de não se preocupar com a documentação, saber que ela está sendo feita com excelência, com toda a análise, com todo o zelo da negociação. Eu brinco com alguns clientes meus lá que a estrutura do contrato, claro, ela é bem semelhante, porque a legislação assim exige, né? Cláusulas que são obrigatórias constar no contrato, quadro resumo. E quando você passa o olho por cima, parece ser o mesmo. Mas hoje, na Regularize, a gente já está aí com mais de 1.600 contratos feitos. Se eu não me engano, foi isso que eu vi nessa semana. 1.673 e rodando. Tá? O pessoal está lá fazendo contrato. E nenhum desses é igual. Nenhum desses, Jefferson, é igual. Eu deixo aqui, ó, quem ir lá revirar o servidor da Regularize e achar 2 contratos iguais. Até um debate muito grande que a gente teve, né? Porque a gente sempre teve esse pensamento, eu antes de conhecer principalmente o Gilson, né? O contrato padrão de compra e venda. Até que ele me explicou exatamente isso, que o padrão, na verdade, são as cláusulas, elas devem seguir um formato. Agora, a negociação e o contrato em si, ele é totalmente diferente. E quando eu entrei na Regularize, ele começou a me mostrar, eu digo, cada contrato realmente é uma negociação diferente, são detalhes que às vezes está ali e que ao passar à vista, a gente, como não tá só na correria, às vezes acaba só olhando, não, é igual o outro. Não, se tu for ler de fato o contrato, cada contrato é feito de uma forma diferente, né? E o legal também, que me chama bastante atenção, é essa forma disruptiva de falar sobre isso. Porque tu é formado em direito, tu é advogado, né? Pós-graduado também. Então, normalmente exige uma juridiquês maior quando se fala da parte jurídica. E
você consegue tirar isso do mercado. Então, você consegue também transmitir numa reunião, tirar dúvidas de uma forma fácil, de uma forma que consiga transmitir de fato o que aquilo está querendo dizer, né? Até mesmo nas negociações, porque como a gente observa aqui no nosso mercado, hoje as negociações são diversas aqui. Existe muita cessão, existe muita permuta, existe muita troca. Então, e com isso, existe muita burocracia também por trás. Então, documentos que são importantíssimos, né? Então, até para mencionar, a Regularize sempre busca todas as documentações, tanto do comprador quanto do vendedor, para ter uma negociação justa, ter uma negociação que realmente aconteça, né? Porque é um mercado que também tem muita gente que está aqui para tentar ganhar dinheiro de forma irrelevante. E isso é muito importante fazer essa pesquisa, né? Do mesmo jeito, Jefferson, que também tem o malandro, né? Exato. Que a gente tem que estar ligado também no malandro que vem se aventurar para fazer coisa errada. Mas só pegando o gancho, Jefferson, aqui, desculpa te interromper teu raciocínio. É um bate-papo. A ideia é que seja um bate-papo. É só para eu não perder o meu raciocínio aqui. Você falou num ponto importante que é a comunicação, né? O juridiquês. Desde o início do projeto da Regularize, isso eu conversava com o Thiago, isso foi uma coisa que eu deixei expressa quando a gente se conheceu, quando você veio, se juntou a nós também. A gente é de áreas, digamos assim, parecidas, porque a contabilidade também demanda uma formalidade, né? Mas o que eu sempre passo para os clientes? A formalidade é nossa. É da porta da Regularize ali para dentro e do contrato para fora. Explica, quando eu tenho reuniões, quando o cliente tem alguma dúvida, eu falo assim, me fala como você entende e como você quer passar. Deixa que eu traduzo isso para os termos legais. E não tenha medo de perguntar. E não tenha medo de perguntar. Então, assim, às vezes para você é uma pergunta um pouco boba, é alguma coisa, mas para outro não. Então, assim, pergunta. Eu sempre falo isso para os clientes da assessoria que a gente presta. Tá fazendo uma negociação e surgiu uma coisinha fora da curva para fazer, dá uma ligadinha para nós e vê, tô com uma situação assim, posso fazer isso? Com certeza a gente vai dar o melhor caminho, porque a gente trabalha para negociação. A gente não trabalha fazendo os contratos para o vendedor ou para o comprador. É para a negociação ocorrer com segurança, legalidade e qualidade para todo mundo, né? E que de fato seja um acordo entre as partes, né? Exatamente. Nada mais é do que traduzir a vontade e o acordo entre as partes num documento. Porque, como eu falei ali no início, qualquer problema que der lá na frente, e graças a Deus, nesses 1.600 e poucos contratos que a gente fez até hoje, eu não tive notícia de nenhum que precisou ser judicializado. Então, acho que estamos aí no caminho certo. Alguns já foram até registrados no registro de imóveis sem nenhuma nota de exigência. O ponto que eu trago aqui nesse gancho, nessa questão, a gente traduz para a formalidade, para a legalidade, o acordo que os clientes fazem, deixando tudo de forma legal, não deixando controverso, atualizando. O pessoal às vezes pensa assim, mas eles só fazem um contrato, vão mandar o documento, vai bater lá. Não. A gente está emitindo todas as CNDs. Até uma parte importante você comentar, como é que funciona esse processo lá dentro, Gilson, para a gente dar sequência no próprio contrato? Vamos lá. Eu, corretor, né, cheguei com uma negociação para ti. Beleza. Como é que funciona o próximo passo disso? Maravilha, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui então. O Jefferson, nosso cliente já, plano business, né? Há anos, ele tem acesso ao aplicativo da Regularize. Então, ele vai abrir o celular dele ou o computador. Ali ele vai selecionar o que ele busca, um contrato, uma promessa de compra e venda, uma ação de direitos. E ali já vai abrir um formulário intuitivo com as informações que ele precisa preencher. Quem é o transmitente, quem é o adquirente, a profissão, o endereço, o valor da negociação, forma de pagamento, são os dados básicos da negociação necessários. Junto com isso, o Jefferson vai mandar os documentos das partes. Documentos básicos que eu sempre falo, pessoal. O pessoal pensa, nossa, um monte de documento. É 2. RG, CPF, que geralmente o pessoal tem CNH, junto, né? Já está junto, ou no próprio RG, e a certidão de estado civil para comprovar se é casado, solteiro, divorciado. Com isso, recebendo esses documentos, a gente já vai para o primeiro passo, que é analisar se está todas as informações ok, os documentos,
Então, como que o Jefferson preencheu ali? O vendedor é o José. Vamos ver se ele mandou o RG do José. A esposa do José é a Maria. Pô, tá aqui o documento da Maria? Ok, então a gente faz essa triagem. Feita essa triagem, a gente vai para CNDs. CNDs, aí, para quem não sabe, certidões negativas de débitos. Tá? Hoje na Regularize a gente emite todas elas antes de fazer o contrato. Então a gente tem um rol com 9 certidões ali importantíssimas, federais, estaduais, municipais, trabalhistas e do judiciário. A gente analisa essas certidões, algumas saem na hora, outras não. O Tribunal de Justiça, por exemplo, vem por e-mail, então a gente às vezes recebe no dia seguinte apenas, para verificar se aquele vendedor não tem um processo, não tem dívida na Receita, não tem uma dívida trabalhista, que possa influenciar na negociação. Até porque alguns processos, né, a gente pode até ter o próprio imóvel linkado ao próprio processo, né? Exatamente, a gente já pegou situação na Regularize em que a certidão de processo demorou para sair, a gente solicitou na sexta-feira, só recebeu na segunda-feira, e quando a gente recebeu, a gente foi verificar, a vendedora estava respondendo um processo de anulação da compra do imóvel dela. Ou seja, ela estava respondendo um processo pedindo que a vendedora anterior estava pedindo anulação da venda e ela já estava vendendo para um terceiro. E aí, Jefferson, que vem o pulo do gato. Omitir essas informações. Omitir, no caso, não é mentir, né? Sim. Deixar de apresentar. Para quem que cai a responsabilidade na negociação? Acredito eu que seja para o corretor. Para o corretor de imóveis. Porque ele tem responsabilidade sobre a negociação, né? Exatamente. O corretor, ele é o intermediador. Então, está lá expresso no Código Civil, ele tem que prestar intermediação com diligência e prudência e apresentar todas as informações referentes ao andamento e à negociação. Então, tem diversos casos, o pessoal pode dar um Google ali, buscar tranquilamente, ou buscar no ChatGPT, vários julgados ali em que tem que corretores foram condenados a pagar a multa, devolver a comissão, pagar a multa ainda, porque omitiu que o vendedor tinha uma dívida. Então, veja bem, não é responsabilidade do corretor a dívida do vendedor, mas não informar isso para o comprador é responsabilidade do corretor. Então, deixando o gancho, né? Então, você corretor novo que está acompanhando hoje, preste muita atenção nesse conteúdo, hein? Olha a quantidade de burocracia que existe para fazer apenas um contrato. E que, assim, não é burocracia, é uma forma de resguardar o teu cliente, resguardar a negociação que está fazendo, até porque se dá qualquer problema além de você ser responsabilizado, muitas vezes tu pode perder o negócio e não receber a tua comissão, ter o trabalho e não ter isso daí bem elencado. Então, assim, é uma série de fatores. E outra, você pode mostrar para o teu cliente um contrato digno, um contrato bem feito, um contrato bem amarrado, que realmente reflita a vontade do que ele está querendo fazer naquele momento, né? Que é o que a gente fala, é uma assessoria que de fato traz a vontade do cliente naquilo ali e bem amarrado, um negócio que fique bom para ambas as partes. Porque o ChatGPT não faz nesse formato, a gente sabe muito bem disso. Então, assim, aquele modelo de contrato padrão, de contrato existe, mas não é o que reflete a vontade. Então, assim, o interessante é você buscar assessoria, principalmente da Regularize, né? Por essas questões. Pelo que eu sempre entendi ali da Regularize, antes mesmo de eu entrar, eles sempre se preocuparam muito com isso. Do ponto de você buscar toda essa documentação, como o Gilson falou, de CND, justamente para resguardar a negociação nesse ponto. Porque imagina você, corretor, fez essa venda, você não sabe que o vendedor, por exemplo, tem essa pendência lá. Talvez você não saiba nem onde vai procurar, porque são diversos sites do governo que a gente tem que fazer a busca para fazer isso. Então, para a Regularize, para quem está lá, para os colaboradores, é muito mais fácil, porque é o dia a dia, é a vivência. Por isso, novamente, a gente fala, a gente vai trazer conteúdo da vivência e não simplesmente da teoria. Porque a teoria e a prática, elas estão amarradas, mas elas têm uma diferença, não é mesmo, Gilson? Exatamente, exatamente. E quando a gente fala a questão do ChatGPT, que a gente até fala com um sorrisinho, porque a gente ouve isso diariamente, né? A gente ouve o ChatGPT é o novo contrato do Google. E eu digo, como a gente está falando aqui em prática, vamos dar um exemplo de prática. Eu testei o ChatGPT.
Até teve um cliente, um grande amigo meu, que ele falou, não, Gilson, mas eu acho que tu testou o grátis, tu não testou o pago. Eu falei, não, fui lá e paguei o ChatGPT e testei. E no teste, o que eu observei, Jefferson? 2 situações. A primeira, ele busca um banco de dados para fazer um contrato. Ele não cria um contrato, ele não ouve a tua demanda. Então, ele vai pegar um banco de dados. Para o corretor, ou, enfim, a pessoa que está solicitando esse contrato para o ChatGPT, se ela não tem o conhecimento jurídico, o conhecimento da legislação, ela vai ver aquele contrato com 6, 7, 9 páginas. Nossa, está perfeito, está falando de multa, de pagamento, comprador, vendedor, está ok. Só que aí que vem o problema. Porque o ChatGPT não está te ouvindo, entendendo como é a negociação. Então, ele não vai adequar. E muitas vezes, um pode e um deve no meio do contrato muda todo o sentido dele. Então, esse é um dos pontos ali da questão do ChatGPT que eu sempre levanto. E o segundo ponto é, o ChatGPT, ele faz o que você pergunta para ele fazer, o que você manda, a ordem que você dá ali para ele. Então, se você não souber expressar exatamente o que é para ele fazer, ele não vai adivinhar. E aí eu trago isso para a prática. Muitas vezes a gente tem que dar uma traduzida no que está acontecendo na negociação, lá na Regularize, para poder trazer isso para um contrato e trazer a segurança jurídica, né, Jefferson? Então, exemplos bem simples. Já tivemos situações em que o vendedor é solteiro. Quando a gente recebe o documento, ele é casado. Então, se aquele corretor não tem a Regularize e utiliza o ChatGPT, ele vai lá pedir, chat, faz um contrato onde o vendedor é solteiro. Pô, já tem um baita de um problema aí. Questão de anulação de contrato porque o cônjuge não participou. Por isso também a importância de fazer toda essa busca, né? Exatamente. Então, e o terceiro ponto que é o crucial, que eu digo, é do mesmo jeito que se você tem essa mentalidade que o ChatGPT pode substituir o advogado, o prestador de serviço, o prestador de assessoria, então você também entende que o ChatGPT pode substituir o corretor. Correto? Aí eu pergunto aí para os queridos clientes aí, corretores. Por que o corretor é essencial? Se o ChatGPT poderia fazer uma lista de imóveis e mandar direto para o cliente. Porque tem essa pessoalidade, porque você entende o que o cliente quer, você vai mostrar, você vai buscar, você tem todo um trabalho ali. Então, praticamente, é isso também que a gente tenta mostrar ali para os clientes. Nem sempre o mais cômodo é o correto. E lá na frente pode dar um problema, né? Sim. E é aquilo que a gente comenta, né, Gilson? O ChatGPT, ele pode te auxiliar em mandar uma mensagem em alguma situação nesse sentido. Até fazer um conteúdo para um vídeo, ele pode ir lá e te dar um norte. Mas o que vai trazer de fato uma boa negociação é a pessoalidade, é a pessoa em si. Então isso tanto para você, corretor que está vendendo, que vai negociar de fato com o teu cliente, quanto para uma boa assessoria. E a importância que eu quero mostrar para vocês é disso. A quantidade de informação que é buscada, a quantidade de trabalho que é buscado para fazer aquele simples contrato. Que muita gente Exatamente. acha que é simples contrato. É só um contratinho. Então, assim, a gente sempre comenta que a Regularize, ela foi feita para fazer as vontades das partes de uma forma fácil e tranquila, tirando essa burocracia de você. Então, você, corretor, não precisa ir lá e buscar a CND. Não precisa ir lá e buscar se ele tem a CND judicial e tudo mais. Muitas vezes eu já conversei com alguns corretores e eles buscavam apenas a CND federal, estadual e municipal. E as judiciais, que podem impactar também no negócio. Então, é isso que a Regularize está ali fazendo, pelo que o Gilson sempre me falou e o que eu vejo na prática hoje, né, lá dentro. Então, a gente tem os nossos colaboradores que são treinados para isso, né, Gilson? Para justamente trazer essa segurança jurídica. E que até é algo que você, corretor, pode vender para o seu cliente. Que você tem uma assessoria que transmite uma segurança jurídica, né? Exatamente. Acaba transparecendo isso, né, Jefferson, pro cliente final.
Então a gente teve... Eu tenho N histórias, Até N situações. Aquela do cara que comprou com 4 corretores diferentes, eu acho que é uma boa pra tu. Essa é espetacular. E sabe, Jefferson, eu vou contar pra vocês essa história aqui e espero... Só pra vocês entenderem, a gente conversa os batidores, então eu já sei dessa história, tá? Mas é um conteúdo interessante pra quem tá nos ouvindo. Eu não vou citar o nome porque amanhã eu vou perguntar pra ele se ele tava assistindo o podcast, tá? Então eu não vou citar, mas um cliente meu, ele veio pra Regularize por causa dessa situação. Ele foi o quarto corretor desse cliente. Mas vamos lá. O que aconteceu ali? Até essa história ela já correu o balneário inteiro, tá? Muita gente sabe dessa história. Tivemos um dia na Regularize um contato de um ex-procurador da República, esse que eu digo aposentado, né? De um outro estado, longe aqui de Santa Catarina. Até para entender, desculpa te cortar, né? É que a Regularize também atende os particulares, né? Que são as pessoas físicas que vêm para fazer essa regularização e documentação. Porque, por incrível que pareça, também eles procuram essa assessoria. Isso. E eu citei a profissão deles justamente para o pessoal entender que já era uma pessoa esclarecida e conhecedora, né? Não era leigo, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Ele nos procurou na compra de um imóvel. Esse primeiro imóvel que ele comprou, o valor na época era 2.800.000. Isso a gente está falando de 2021. E um imóvel de alto padrão em Balneário. E ele nos procurou, pediu como funcionava a Regularize, o que a gente fazia. Explicamos para ele e ele solicitou então que a gente fizesse um contrato. Na hora de mandar os dados, as informações, ele mandou os documentos e mandou uma minuta de contrato. Uma minuta simples até demais. Google. Acho que o Google chorava se visse essa minuta. Um imóvel de 2.800.000 reais, Jefferson. Um valor agregado bem considerável. Exato. E aí a gente fez o contrato nos nossos moldes, mandamos para ele. Acredito que não teve uma alteração, uma revisão. De primeira passou, ok, foi. Passado ali uns 15 dias, de novo, ele entra em contato com a gente, pede para fazer um segundo contrato. E aí ele comenta que aquele primeiro contrato tinha sido o corretor que tinha feito. Quando ele olhou aquilo ali, ele falou, eu não vou fechar negócio num contrato desses. Ele solicitou para o corretor falou que era o jurídico da imobiliária que tinha feito, que passado um tempo a gente descobriu que não era um jurídico. E o que aconteceu? Ele fez uma segunda compra, só que a segunda compra com outro corretor, porque ele não sentiu confiança naquele primeiro. A segunda compra foi então um imóvel de 2 milhões e pouquinho também. Fizemos o contrato, ok. Beleza, já era história para contar, né, Jefferson? Sim. Passado um mês mais ou menos, quem liga de novo? O mesmo cliente. O mesmo cliente pedindo um novo contrato, comprando o terceiro imóvel em menos de um mês ali, em 40 dias, de alto padrão em Balneário Camboriú. E quem era o corretor? Outro corretor. Outro corretor. Um terceiro corretor. E a reclamação dele a mesma, que não sentiu confiança, que fechou o negócio porque chegaram no valor. Mas que se ele pudesse, porque era o corretor do vendedor do imóvel, mas se ele pudesse escolher, ele teria escolhido outro ou ter feito ali direto. Até direto não, desculpa, porque a gente conversou e ele entendia. Ok. De novo, a nova situação. E, para finalizar, fechando ali uma média de 60, 70 dias, ele comprou o quarto imóvel. Mesma situação de novo, com um quarto corretor. E aí acabamos estreitando um pouco mais o laço, até a gente saiu um dia tomar um café, ele, o Thiago ali, o nosso antigo sócio, e ele comentou exatamente isso. Ele falou assim, comprei pela oportunidade, pelo imóvel que eu gostei, mas se fosse pelo corretor, é muito amadorismo. Ou seja, o primeiro corretor perdeu talvez mais 3 vendas, mais Exatamente. 3 comissões, por simplesmente não trazer um contrato bem amparado, vamos dizer assim. É o ponto que eu tiro disso, Jefferson, é justamente isso, assim, enquanto talvez aquele primeiro corretor ficou feliz que, ganhei uma comissão boa, uma comissão gorda, ali vendi um imóvel de alto padrão, tudo e tal, ele não manteve aquele cliente, ele pensou talvez que o cliente ia comprar aquele imóvel, não ia comprar mais. O cara comprou em 60 dias mais 3 imóveis, ele poderia ter ganhado comissão 3 vezes mais.
Então, esse é um ponto que eu sempre falo no minicurso ali para os clientes, quando a gente vai na imobiliária, eu sempre conto essa história. Muitos já conhecem essa história, até porque dois imóveis nesse meio aí foi de construtora bem conhecida em Balneário, então o mercado ficou sabendo da história, né? Mas a lição que eu tiro é justamente essa. Essa qualidade, essa experiência que você passa para o cliente, ela reflete. E aí você sai daquela ansiedade de trabalhar só por ganhar comissão para começar a trabalhar mais tranquilo. Por quê? Porque você fez um ótimo trabalho e o teu cliente está te indicando para os amigos e para outras pessoas. E até porque, né, Gilson, como a gente fala, né, além de tudo isso, o mercado do corretor, ele também é um mercado cíclico em questão de como se portar com o cliente. A própria inteligência artificial aí, como a gente fala, tá vindo para mostrar isso pra gente, né? Então, muitos sites hoje somente mandam lá pro cliente e tudo mais. É o que a gente fala, o corretor, que a gente entende que é o corretor ideal, ele precisa ir além, né, da venda. Ele tem que orientar o cliente, ele tem que trazer essa segurança jurídica para assim ele conseguir fidelizar o cliente. Então, aquele cliente que foi bem orientado, que trouxe uma questão jurídica bem amparada, que ele se sentiu seguro na negociação, eu acredito que volta a comprar sempre. Então, além somente de, porque a gente está vendendo nosso peixe, é lógico que a gente vai vender nosso peixe, mas isso também reflete para você, que é o corretor que está ali na ponta da frente fazendo a negociação, trazer esse amparo para o teu cliente. Pode ter certeza que numa segunda, numa terceira vez, que ele pesquisar um imóvel ou precisar de um imóvel ou fazer uma negociação imobiliária, ele vai te procurar. Porque a segurança e essa proximidade traz isso para nós que estamos comprando ou vendendo ou negociando o imóvel também, né? Não, e isso, Jefferson, não é teoria. É a prática, né? É a prática. E, bom, você mesmo observa lá pelo escritório, nós temos clientes lá imobiliários que quando dá esse ciclo do mercado, porque a gente sabe que ele não fica 12 meses numa linha crescente, então ele dá as variáveis dele, mas a gente tem clientes lá que a estratégia dele é um pouco diferente e o que ele, para ele quase não tem ciclo, porque quando dá o ciclo de baixa, ele já tem a carteira dele. Ele já tem aqueles clientes fixos dele ali, que são fiéis à imobiliária e que ali ele fomenta ali e acaba girando. Lembra quando tu comentou comigo e tu falou, pô, mas esse mês teve três processos do mesmo cliente? Sim. A gente tem clientes nossos lá que mandam o contrato e falam, não, do fulano tu já tem os documentos aí por causa do contrato tal. Sim. Então a gente vê que vira uma venda recorrente. Né? E a recorrência é uma maravilha. É fidelizar o teu cliente, né? Eu acho que o mercado hoje, ele precisa dessa fidelização. E eu até estava conversando com alguns clientes também, que são corretores da parte contábil, né? Que a gente vai introduzir também provavelmente para a Regularize. Seria dessa forma eles estavam comentando que hoje existe muita imobiliária e muito site que possui os imóveis. E o que falta de fato é essa assessoria. Então, o corretor ele pode fornecer essa assessoria e não precisar entender 100% do jurídico. Ele precisa ter alguém ali amparado. Respaldado ali. Exatamente. Então, assim, se o primeiro corretor dessa história, por exemplo, tivesse feito o contrato talvez com a Regularize ali, talvez ele teria o cliente para comprar os outros 4 imóveis. Talvez o cara não tivesse comprado 4, tivesse comprado mais 5 imóveis, porque ele sentiu essa segurança. Talvez acaba até, dependendo dos corretores que vai pegando, queimando o mercado, o cara fica, pô, mas lá os caras não têm essa qualidade jurídica. Então, você mostrar isso para um cliente, fazer até divulgar isso, que você tem esse amparo, eu acredito que vai trazer a fidelidade do cliente para você, né? Como corretor ou como imobiliário. Então, isso é muito importante até para você ter essa recorrência e diminuir esse ciclo que o corretor enfrenta normalmente, né? E o destaque, né, Jefferson? O destaque por estar num mercado tão competitivo, que é aqui o nosso mercado, não vou falar nem só Balneário, vou falar região. A região, né, inteira é muito competitivo. Itapema, Itajaí. Por mais que mude, né, de cidade para cidade, as negociações e tudo mais, mas é bem ampla. Assim. É selvagem. É selvagem. Você tem que ter um diferencial. Você tem que ter algo diferente. O que você faz diferente? Não é só aquela cesta que você dá quando compra o imóvel, porque isso todo mundo faz. Exatamente. Né? Não é a imobiliária. A gente tem base de dados lá de clientes, por exemplo, o nosso cliente que mais faz contrato, vai fazer 5 anos agora, que é nosso cliente, todo ano ele está no top 1 do número de contratos, a imobiliária dele é
modesta, não é toda enfeitada, ele tem 5 corretores, ele não tem vários corretores. Então, você começa a observar o que está fazendo esse que está se destacando do fulano, do ciclano. E aí você começa a ver isso, os diferenciais. E muito parte, eu acho, da organização, né, desse processo inteiro, né? Porque quando o corretor, ele tem muita coisa para fazer, ele tem que se preocupar com marketing, tem que se preocupar com venda. Quando tu tira dos problemas, vamos dizer assim, que é a parte jurídica, eu acredito que tu consiga ter mais tempo até para você ter mais aquela visita que você consegue fazer com o cliente, levar para o imóvel, fazer essa parte também e ser pessoal com o cliente, né? Exatamente. Esse exemplo que você deu é um exemplo clássico. Se o corretor imobiliário ele quiser vender, anunciar, fazer o marketing, fazer vídeo, fazer contrato, fazer tudo, ele não faz nada. Ele não sai do lugar. Então, hoje já é sabido, inclusive, é difícil você encontrar um corretor imobiliário que não tem algum parceiro no marketing, no tráfego pago ali para estar. Você pode fazer? Sim, você pode fazer, mas o resultado não vai ser o mesmo do que um profissional ali fazendo e vai te tomar muito mais tempo. Né? Até porque é aquilo que a gente sempre comenta, né? Que o corretor, ele, hoje, para ele se destacar, ele tem que entregar mais do que a venda, né? Ele Exatamente. tem que entregar tudo isso também, né? Esse amparo, essa situação, trazer esse conforto para o cliente dele. Até porque hoje, como a gente fala, o mercado é muito vasto aqui em Balneário. Então, Balneário não só, né? Região, Balneário, Itajaí, Itapé. Então, isso é muito importante, né? De pensar e buscar isso, né? Exatamente. Analisar todas essas informações que tem ao redor e mudar. A gente tem vários exemplos em Balneário aqui, práticos, de corretores que se destacaram muito fazendo algo diferente. Então, o diferente, às vezes, não é só a forma como você faz um vídeo na internet, mas é toda a estrutura que você monta. E para isso, Jefferson, não precisa ter imobiliária, não precisa, como o Jefferson bem falou, você pode ser um corretor autônomo. Você pode ser sozinho, trabalhar em home office, mas se você tem uma organização, você tem um processo, se você tem parceiros chaves, tá feito. Tu vira o jogo, né? Tu vira o jogo. Até porque, como a gente sempre comenta, né? É porque o nosso serviço em si, né? Tanto a Regularize quanto o meu escritório lá, que é de contabilidade, a gente vê que muitas vezes as pessoas pagam um mecânico para cuidar do carro, pagam o especialista para fazer a viagem dele. Mas na hora de fazer o processo que é burocrático, deixa que eu vou ver um mais barato, ou vou ver se o ChatGPT faz aqui e me ajuda, ou se eu mesmo vou fazer. Então, eu acredito que isso, no processo final, quando você organiza isso, te sobra tempo e tu deixa na mão de profissionais. O próprio marketing, se você não botar na mão de um profissional, muitas vezes tu vai perder muito tempo para aprender, ou vai perder tempo por não estar fazendo, até às vezes investimento. Então, por isso que a gente sempre comenta, né? Que a própria assessoria da documentação imobiliária, ela também é fundamental para todo o processo da negociação. Então, assim, não é simplesmente porque, não, é aquele processo chato, aquele processo burocrático. Não, ela é um ponto fundamental. Imagine você, corretor, que estava naquela situação que a mulher, tu chega e apresenta, olha, eu fui lá, fiz a consulta, tá? Esse imóvel, infelizmente, é bom a gente não dar sequência, ou, tem esse processo, tu quer dar sequência? Então, você está transmitindo a transparência para o teu cliente e que na próxima vez eu tenho certeza que ele vai lembrar. Eu vou lá, o cara, ele buscou tudo e fez tudo isso daí para mim e conseguiu me mostrar que o imóvel era bom, que o imóvel era isso, ou que não, esse imóvel não, mas ele me apresentou outro que dava. Então, acho que isso traz também uma rotina e fideliza o teu cliente, né, de fato. Exatamente. É só a gente sair um pouquinho da nossa bolha, né? Digamos, eu na bolha jurídica, você da bolha contábil, e a gente enxergar por fora. Um exemplo que eu sempre dou para o corretor. A ansiedade, ela atrapalha muito, e muita venda. Às vezes o corretor perde a venda ali por estar afobado, ansioso, e ele bota culpa em qualquer coisa. É olho gordo, é o fulano, é a esposa, é o marido, é o filho que não gostou do jardim do prédio. Mas muitas vezes, assim, quando a gente sai e começa a enxergar de fora, a gente começa a ver algumas situações ali que se repetem. E eu sempre levo isso para os clientes no curso, Jefferson. Eu sempre falo o seguinte: quando você vai numa loja comprar uma roupa, uma camisa, uma calça, você gosta do
vendedor que fica ali do teu lado, não, mas leva, ficou bonito, ficou bom em ti, leva, que quando você percebe que ele tá ali, que é final de mês, que ele só quer bater meta, como é que tu se sente nesse momento? É meio chato, né? Vamos dizer assim. Até eu tava conversando com um cliente lá e ele o papel dele é venda, né? Não, sim. Todo mundo é venda, mas o dele principalmente é venda. Então até um dia ele me falou, ele disse, Jefferson, o pior de tudo é quando tu vê uma técnica de venda sendo feita em você. Quando você conhece, daí ele disse, porque daí tu vê, não funcionou. Então acaba sendo chato até a insistência, porque a insistência às vezes é uma técnica de venda, de escassez, de fazer agora, mas tudo tem que ser bem controlado, né? Até porque, às vezes, muito que chega lá, que o Gilson já comentou, é de contratos que tem que ser feitos para ontem, né? Então não é nem os 24 horas que tu dá de prazo ali, 24 horas úteis, né? Que tu dá de prazo, eles querem para ontem antes de você ter a documentação. Então muitas vezes, não, faz assim mesmo, ou nesse formato, muitos contratos que tu recebe, às vezes, de outros para análise, né? Porque tem isso também. Os corretores que estão ali, às vezes, estão fazendo negociação com o outro, mandam o contrato para ver se tá tudo certo, né? Então, assim... E fazendo um adendo aqui, o nosso sonho é baixar essas 24 horas, hein? Eu quero chegar no contrato no mesmo dia ainda, hein? Vamos lá, que tá nas metas da Regularize a gente solicitar de manhã e entregar no início da tarde já. Por mais que a gente dependa de algumas questões, como a gente falou, né? Esses casos que às vezes, sai hoje, chega só na segunda, porque tem algumas certidões que levam mais de 24 horas, às vezes, para sair, né? Dependendo da situação. Mas a ideia da Regularize, vocês podem ter certeza absoluta, que é cada vez mais agilizar, entregar esse valor, entregar essa agilidade pro cliente e a gente conseguir trabalhar nessa dinâmica, né? E deixar dinâmico, porém seguro, né? Sim. O mercado. A ideia de toda a estrutura da Regularize é essa, né, Gilson? Tanto da parte empresarial quanto do próprio podcast, né? Transformar algo mais palpável que você consiga entender de forma clara, simples e que transmita de verdade a necessidade daqueles que estão buscando isso, né? Exatamente. Mas a gente vai ter Jefferson, mais episódios. Vai ter vários episódios, vai ter alguns convidados aqui, tem algumas surpresas, acho que bastante pessoas conhecidas aí da cidade. Hoje a gente acabou falando um pouquinho mais sobre a Regularize, sobre o projeto do podcast. Tivemos um probleminha, né, Jefferson, com o YouTube hoje que não deixou a gente fazer ao vivo. Fomos pegos de surpresa pelo ChatGPT, não nos informou isso. Mas o próximo já vai dar certo já. Mas o próximo, né, quinta-feira, que dia que é aqui? Vamos dar uma olhada aqui na próxima quinta-feira. 21? Vamos ver aqui que eu já me perdi aqui. Próxima quinta-feira, dia 22 de maio, às 4 horas da tarde, a gente vai estar com o episódio 2 ao vivo com um convidado. Esse cara tem história, hein? Exatamente. E assim, a ideia é esse papo descontraído para que você consiga entender, para que consiga tirar a juridiquês de lado, como a gente sempre fala, e trazer um assunto que seja de fácil acesso para vocês entenderem e também levarem para o seu negócio como um todo, né? É como a gente falou, a ideia é ter um propósito, não somente lá na Regularize, como no Regularize Cast também, para que traga maior conhecimento para vocês que estão nos acompanhando, assuntos do dia a dia, e também conhecer, às vezes, algumas práticas do mercado que às vezes vocês não têm ciência, e quem vai sentar aqui vai ter essa amplitude para poder falar. Exatamente. E não só de documentos, e não só de gestão, digamos assim, mas vamos trazer o pessoal para falar sobre todos os tipos de assuntos ali necessários, né, Jefferson? Hoje, como eu falei, a gente falou um pouquinho mais da Regularize, do projeto, mas a gente está quase chegando ao fim aqui desse primeiro episódio e passar essas informações, né? Sim. Eu acho válido aqui para os clientes, então a partir do próximo episódio já vai ser ao vivo, 4 horas da tarde, depois vai ficar gravado, né? Então, o cara não vai deixar de fazer uma visita com um cliente, mostrar um apartamento porque está assistindo o podcast, né? da Regularize, por favor. Não venda faça lá isso. E mande o contrato pra gente fazer. Vai lá, mostra o imóvel lá, vende e depois você assiste que vai ficar gravado. E mais um bônus, né, Jefferson, que a gente vai estar com o chat ao vivo, né? Sim, aí no próximo a gente vai estar com o chat ao vivo, você vai poder fazer pergunta tanto para nós quanto para o convidado, né? E assim vai fluindo. Então, assim, a ideia é que seja despojado, que seja esse papo descontraído e tudo mais, sem
ter um pré-requisito, né? Exatamente, sem muita formalidade, Muita formalidade, né, Jefferson? isso aí. A gente encerra hoje a formalidade aqui, a partir de hoje fica só com os convidados. Exatamente. E Jefferson, pessoal que quiser aí, tiver uma indicação pra gente conversar, alguma coisa, como é que faz? Manda pra nós aí o contato. Ó, pô, acho que esse cara aqui é legal. Entra lá no nosso Instagram, né? @regularizebrasil e @Ampesa Assessoria também. Quem quiser uma assessoria, eu vou vender meu peixe aqui hoje aproveita. também. Mas @regularizebrasil, entra lá. Tem todas as nossas redes de contato, então você pode entrar lá em contato, conhecer mais, se quiser marcar uma reunião pra gente também ir lá te apresentar toda a estrutura e todo o propósito, né? A gente também vai. Então pode estar entrando ali no Instagram, sigam agora lá, @regularize, vai estar aqui também embaixo, né? Exato. A gente vai deixar embaixo ali do vídeo para vocês também clicarem e já ser direcionado. E aguardamos todos até quinta-feira que vem, às 4 horas da tarde. E logo mais você vai estar aí sendo sabatinado, hein? Ai. Falar um pouquinho de ganho de capital, imposto de renda, que é um assunto bem pertinente esse aí, hein? E sempre que a gente faz os workshops com os nossos clientes, né? É um assunto bem debatido e com muita dúvida, né? Por parte dos corretores. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui dando start a esse projeto aqui. Com certeza vai ser longo, duradouro, vai entregar bastante conteúdo para vocês. Agradeço todo o pessoal aqui. Tem um pessoal atrás das câmeras aí também que nos fortaleceu e está ajudando nesse projeto. Exatamente. A todos os nossos clientes, o pessoal que está assistindo aí, que tirou esse tempinho aí para assistir, fiquem conosco. Qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso canal, nosso site regularize.com.br, o Instagram Regularize Brasil, tudo junto. Regularize de fácil em inglês, é sempre bom falar. Sim, porque sempre dá uma... Regular, fácil. Exato. Tem o nosso e-mail, tem o nosso WhatsApp também, lá o pessoal vai dar uma atenção. É isso aí. Muito obrigado a todos os telespectadores e quem está nos ouvindo. É isso? É isso.